abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Então, terça-feira, nós não teremos nenhuma atividade aqui na igreja, tá bom? Pastor, vocês estão cancelando o culto? Não. Toda última terça-feira do mês é o AME Casais. Então, naturalmente, nós não temos atividades para a igreja toda. A última terça-feira do mês, ele é exclusivo para casados, noivos e namorados. A única coisa que a gente vai estar fazendo é que não vai acontecer aqui na igreja. Vai acontecer no buffet, com toda a sua estrutura, com todo o processo de uma noite muito especial e preciosa para a glória de Deus, tá bom? Então, nessa terça-feira, nós não teremos atividade aqui na igreja, porque os casais estarão no buffet nesse momento tão precioso. E a gente pede que você ouça o aviso, né? O irmão Daltinho aqui na voz sonora e pujante que ele teve aqui, ele disse o quê? Chegue mais cedo, para que você possa aproveitar esse momento. Então, chegue mais cedo lá, gente. Mais cedo é no horário, tá? 7h30, se você chegar às 6, não tem ninguém lá para te receber. 7h30, chega lá, e vai ser um tempo muito especial e importante que a gente quer partilhar juntos. Segundo aviso, começa o nosso congresso de jovens nessa semana. E vai ser precioso demais. Então, quinta-feira não tem pequeno grupo. Você já se prepara aí, ajeita as coisas. Para que a gente faz isso? Porque nós pensamos na sua rotina como igreja, na sua correria. Você vem no culto terça, você vai a equipe está no Casados para Sempre na quarta. Quinta-feira, pequeno grupo e congresso, sexta, sábado, domingo. Então, as irmãs que já se projetaram para fazer alguma coisa em casa, faz na quinta. Quinta dá aquela ajeitada, deixa tudo ajeitado. Se tem alguma coisa que você quer fazer, adianta. Para você estar aqui na sexta, no sábado e no domingo, celebrando e adorando ao nome de Jesus. Amém? Então, nós queremos celebrar, bem dizer, e adorar ao nome do Senhor. Já me perguntaram, pastor, domingo, se o Brasil passar 5 horas, tem jogo do Brasil. Vamos esperar a segunda passar. Aí eu me preocupo na terça, tá? Mas isso aí, culto vai ter. Vai ter, se for 5, se for 7h30, vai ter culto, vai ter 2 cultos no domingo. Nem se for só eu, o Pedro, Daltinho aqui, nós vai resolver esse culto. Mas nós vamos celebrar o Senhor, amém? Mas a gente quer viver o tempo. Eu não vou cancelar culto por causa de Brasil, irmão. Não vou. Tá? Não vou, não. Então, nós temos aí um momento, a gente pode adiantar o culto, né? Colocar o culto para 7 horas, sem problema nenhum. É culto de ceia do Senhor. Nós precisamos ter a mesma alegria de celebrar o nome de Jesus e bem dizer ao Senhor. Lembra de uma coisa. Pessoas vão te decepcionar. A seleção também pode. Mas Jesus nunca vai te decepcionar. Então o seu compromisso com Deus sempre será prioridade. Mas como nação brasileira, diante de um momento de Copa do Mundo, nós temos uma flexibilidade. Vamos esperar o Brasil passar do Japão e nós preocupa com esse negócio, amém? E a gente vai celebrar isso. Amanhã à noite nós temos 2 jogos oficiais da seleção. Quem sabia? Um jogo da seleção é às, que hora? 14h. E o segundo? 18 horas, seleção da Igreja Batista da Graça dos Homens, celebração aqui no campo de futebol, adorando ao Senhor e podendo viver esse momento. Ah, não falei qual seleção que era, né? Vocês ficam aí. Nós somos seleção, irmão, seleção que adora a Deus, né? Então assim, se a gente não joga igual os caras lá, não ganha o que eles ganham, mas nós celebra, nós é feliz, né? Então amanhã tem jogo, tem esse tempo muito abençoador e vai ser precioso para a glória e louvor do nome de Jesus. Irmãos, alguns meses atrás, 1 mês atrás, 2, nós estivemos pregando lá em Guaíba. Qual foi o mês, amor? Janeiro, né? Mês de janeiro nós estivemos em Guaíba pregando e ministrando no congresso deles lá. Tive a oportunidade de pregar na quinta e tive a oportunidade de pregar no domingo os 3 cultos. Entre a quinta e domingo nós tivemos um dia onde um pastor chamado pastor Janilson esteve ministrando, e esse pastor, ele é da Igreja Mais de Cristo lá
de Florianópolis, uma grande igreja. Ele e a sua esposa, Deus deu para eles a realidade de poder escrever alguns devocionais voltados para a família. A liderança do Ministério de Casais aqui, todos eles receberam um devocional desse. São 40 casais na Bíblia Sagrada, onde nós podemos crescer, aprender, vivenciar essa unidade. E esse casal tem rodado o Brasil e fora do Brasil, ministrando a casais, dentro de um projeto chamado Casais com Propósito 2.0. Quando nós ouvimos eles falarem sobre isso lá, nós ficamos muito desejosos, e naquela hora eu conversei com a pastora, falei, seria tão bom se eles pudessem estar conosco lá em Fortaleza, né? Mas só deles falar a agenda deles lá na igreja, a gente já ficou assim. E aí nós terminamos um culto lá de sexta-feira, mais ou menos, irmãos, uma meia-noite. E aí até o pastor sair da igreja e levar a gente para jantar, nós pensamos que nem ia ter janta mais. O pastor falou, não, tem um lugar especial ali, vai ter uma janta. 1h da manhã nós estávamos indo jantar. Quando a gente chega naquele ambiente, colocaram a gente numa mesa, e nessa mesa o pastor Janilson e a sua esposa Priscila. E na conversa com ele conseguiu uma data para estar conosco aqui. Então ele vai estar ministrando no domingo aqui na igreja, e exclusivamente para casados, ele vai estar ministrando no sábado. Casados, noivos e namorados. Vai ser um intensivo. Nós queremos começar 3 da tarde e vamos sair daqui, se Deus permitir, 10 da noite. É um tempo onde nós vamos ter algumas pausas, e aí vamos ter um momento de um café abençoado, e isso vai acontecer em novembro. Então nós estamos falando agora para que você se programe. O valor é R$60 por casais. Qual é o problema? Eu não tenho como ter mais de 80 casais aqui na igreja. Nós temos a dinâmica de você estar sentado, mas a dinâmica de café, de coffee break e de tudo isso. Então a gente precisa gerenciar isso. Então eu preciso que vocês façam sua inscrição, participe desse momento que trará grande edificação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Às vezes no trabalho você tem que fazer alguns treinamentos em um dia. Nós conseguimos essa data e nós queremos aproveitar o máximo desse dia para ver famílias sendo edificadas para o louvor e a glória de Deus. Então, eles vão estar aqui, aproveite esse momento, e será um momento gracioso e poderoso para a glória e louvor do nome de Jesus. Então eu quero te convidar a viver esse tempo conosco, amém? Crianças, vem para cá. Mário, seu ingresso está comigo, hein? Tá tudo certo lá. Fala, varão. O Brasil tem que ganhar. Eu também estou na mesma expectativa que você. Se ele não ganhar, não muda nada na nossa vida. Mas se ele ganhar, a gente fica feliz, não fica? Então pronto. Não, vamos lá aqui em cima. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu infinito amor, a tua graça, a tua misericórdia e o derramar da tua presença. Obrigado por cada vida aqui, por cada lar diante do Senhor, por cada criança, Senhor. Que presente, Deus, nessa manhã, poder estar reunido com tantas pessoas aqui na igreja, intercedendo pelas crianças. E agora, desse final da tarde, início de noite, novamente, Senhor, estarmos orando e intercedendo pelas nossas crianças. Que o Senhor abençoe cada lar e cada família, para o louvor da tua glória. Usa, Pai, como instrumentos, professoras e professores. Hoje e para sempre nós te adoramos. Devagarzinho, amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12. Quem achou, diga amém. Um monte de gente não achou ainda. Nós esperamos. Procure aí na sua Bíblia, no seu smartphone.
Louvado seja Deus. Jeremias capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quero ler com você. Nós estamos aí vivendo esse tempo onde temos mergulhado nessa temática tão abençoadora, alcançados pela graça de Deus. Semana passada falamos da importância da compreensão de entender da onde nós fomos alcançados, por quem nós fomos alcançados, qual era a realidade que nós estávamos vivendo, que nos levou à realidade desse alcance, à necessidade desse alcance. Para que pudéssemos ser alcançados, qual foi a atitude de Jesus, qual foi a atitude do Pai, o que nós vivenciamos, qual era a nossa realidade, o que significa mortos para o pecado, e vivenciamos essa realidade de palavra na semana passada. Se você quiser se aprofundar mais nisso, pode entrar no YouTube da igreja, lá terá a mensagem, você vai poder estar se aprofundando nessa palavra, que nós entendemos ser essenciais, para que nós pudéssemos adentrar ao tema, alcançados pela graça. E que realidade é essa de alcance de Deus? Qual foi a necessidade? Em que estado estávamos? Falamos sobre isso. Estávamos num estado de total morte, mas o Senhor nos resgatou, nos deu vida e mudou a nossa história. Pensando sobre isso, entendendo, não é só uma realidade de parar e pensar um pouquinho. Se eu fui alcançado, não é só uma realidade de desfrutar desse alcance. A realidade de ser alcançado por Deus é para cumprirmos um propósito. E muitas das vezes nós estamos satisfeitos em só sermos alcançados. Eu sou amado, eu sou cuidado, eu sou zelado. Que bom ser alcançado pela graça de Deus, que bom viver essa realidade. Não, mas você foi alcançado com um propósito. O propósito de abençoar a outros, o propósito de alcançar outros, o propósito de perdoar, de amar, de cuidar, de zelar, de viver esse transbordar da presença de Deus. Muito obrigado, meu amado. Deus te abençoe em nome de Jesus. E muitas das vezes nós lidamos com situações adversas, desafios que se apresentam, e às vezes vivemos abalos emocionais. Às vezes expectativas que estavam muito bem delineadas, pensadas, idealizadas, às vezes nós vivemos frustrações. Na maioria das vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente sonha, nem do jeito que a gente pensa, e muito menos, às vezes, do jeito que a gente projetou. E como ser humano, nós nos frustramos. E essa é uma realidade que muitas das vezes nós carregamos. E às vezes não é só a realidade da frustração, do sentimento, da tristeza, do peso, da angústia, mas às vezes não sabemos lidar com isso. Às vezes isso vira uma ansiedade, pode virar uma depressão, isso vira uma angústia que toma conta do nosso coração. E isso nos afasta, às vezes, do propósito de Deus. Às vezes nós nos afastamos de pessoas, às vezes nós nos afastamos de lugares, e às vezes nós nos afastamos do mais importante, do propósito que Deus tem para a nossa vida. Às vezes nós nos esquecemos que um dia fomos alcançados, e alcançados com um amor imensurável, grandioso, poderoso e maravilhoso. Mas vivemos a nossa realidade pessoal, a nossa dor, a nossa realidade. E muitas das vezes nos esquecemos do cuidado, do zelo e do amor de Deus. Na terça-feira fomos ministrados de uma forma tão abençoadora pelo missionário Adaildo, que não só falou, ensinou, trouxe os versículos pontuando a direção bíblica, mas fez até uma encenação aqui, para a gente entender o que é graça, o que é esse amor de Deus, essa realidade de uma ação pessoal de Deus para com as nossas vidas. Não é porque você merece, é porque Ele te ama. Não é porque você fez algo que encantou a Deus. Não, a sua existência é um projeto de Deus. E porque você existe, Ele te ama. E Ele quer ver a sua vida transformada, renovada e alicerçada dentro de um projeto que Ele estabeleceu para nós. Então, alcançados pela graça e correndo
para um propósito. Saber que nós estamos vivendo uma vida não a ermo, precisamos viver uma vida centrados e alicerçados em Cristo. Antes de ler o texto de Jeremias capítulo 12, Deus me incomodou essa mensagem na segunda-feira. No domingo, depois que cheguei do culto, minha oração ao Senhor era de gratidão por aquilo que Ele tinha falado aos nossos corações, mas a minha oração também era: Senhor, o Tiago pensa em muita coisa, o Tiago sonha com muita coisa, o Tiago vê a realidade da igreja e ele projeta muita coisa, mas a realidade, a ideia e o projetar do Tiago é insignificante diante da sua vontade, do seu propósito e da sua direção. Eu quero saber o que o Senhor tem para nós. Eu quero saber aquilo que o Senhor quer ministrar ao teu povo. Eu quero saber aquilo que o Senhor quer falar com ele. Eu não quero trazer uma palavra à igreja. Eu quero trazer uma palavra que venha do teu coração. Porque só o Senhor tem poder para libertar, transformar, sarar, cuidar. Só o Senhor conhece o mais íntimo de cada coração. Só o Senhor sabe o que cada um está vivendo, sentindo. Só o Senhor pode mudar a história. Então me ajuda, Deus. Na terça-feira saltou aos meus olhos, na minha realidade devocional, esse texto de Jeremias capítulo 12. E eu comecei a refletir sobre esse texto, comecei a lê-lo todo, entender a realidade que Jeremias estava vivendo e compreender o que Deus queria falar comigo. E eu comecei a sonhar, a projetar, a pensar nisso. Mas ontem, das 3 horas da manhã até mais ou menos as 4:30, 5 horas, essa madrugada de hoje já, hoje, Deus falou muito fortemente ao meu coração. E essa mensagem já falou comigo. Eu não estou muito preocupado se ela vai falar com você, porque ela já encontrou um espaço no meu coração. E eu já entendi que essa mensagem era para mim. A realidade de trabalhar no nosso ser, e eu comecei a falar com Deus dizendo: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque aquilo que tem sido gerado neste lugar tem sido não só uma palavra de convencimento, não é isso. Não tem sido uma palavra só de fortalecimento, mas tem sido uma palavra que nasce no seu coração para curar, sarar, restaurar, renovar, levantar, sustentar e nos ensinar que nós temos um caminho a prosseguir. E só podemos chegar até o fim se formos sustentados pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou no passado, o Senhor falou aos profetas, o Senhor falou também aos apóstolos, mas o Senhor continua falando conosco. E essa realidade de gratidão me colocou nessa madrugada e ouvindo a voz de Deus e a direção de Deus sobre isso. Por quê? Essas últimas semanas foram semanas de muitos desafios. Tivemos que terminar a cantina, diante da realidade da construção aqui atrás, da demolição que nós temos que fazer. Atrás desse púlpito nós temos ainda um espaço de 6 metros e pouco, por 11. Temos uma estrutura de 2 andares, mas essa estrutura é antiga e uma parte dela está caindo. Nós precisamos demoli-la, para que ela não caia no muro do vizinho, para que nós não tenhamos nenhum outro problema. Mas para isso nós temos ali atrás mais de 100 cadeiras, estrutura de som, e tudo isso que precisa ser retirado. Então nós começamos a construção da nossa cantina, para utilizar o espaço que é a cantina hoje, para armazenar todas essas coisas, e termos a oportunidade de demolir essa parte. Para a glória e louvor do nome de Jesus, nossa cantina já será inaugurada na sexta-feira no Congresso de Jovens para a glória do Senhor, amém? E no sábado e no domingo, e na próxima semana já vamos começar o processo de ajuste para a retirada dos materiais, e com isso nos preparar para a reforma que precisa ser feita ali atrás. Mas para isso muitas coisas precisavam ser feitas. Essa semana eu quero agradecer a Deus pela equipe do irmão Paulo, do irmão Reginaldo, do irmão Regis. Vieram aqui, pintaram toda a estrutura aqui da frente. Aqui nós estávamos meio amarelada já a tela, ajustaram. Nessa semana eu e meu pai estivemos aqui colocando a iluminação, ainda não terminamos, falta uma lateral. Semana foi tempo de banner chegando, mesa sendo reajustada. Então muito trabalho. Fora isso, esse mês tem sido um mês desafiador. Muitas famílias precisando de cesta básica. Muitas famílias precisando de um apoio com remédio. Algumas famílias precisando de ajuda na luz. Vivemos um tempo muito desafiador.
E eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade e pelo seu posicionamento em Deus. Porque às vezes você não tem noção de como Deus tem alcançado, abençoado e cuidado de vidas através da sua fidelidade, dos seus dízimos, das suas ofertas e do alimento que você traz neste lugar. E esse mês foi muito desafiador para nós, e nós estávamos ali falando: Senhor, precisamos da tua ajuda, do teu auxílio. Ainda temos congresso no início do mês, são várias batalhas, e nós estamos vivendo cada uma delas. Mas também foi um mês de provas, né? Eu estava com provas na faculdade, pastora Tati com provas, Joaquim com prova, Isaac com prova, Estela com prova, e para a glória de Deus, todo mundo passou, todo mundo está feliz, todo mundo celebra o Senhor. Lá em casa está todo mundo de férias da faculdade e da escola. Como é bom a gente viver isso. Mas para viver as férias nós tivemos que passar pelo processo, no meio de tudo isso. E essa semana nós tínhamos uma expectativa muito grande. Principalmente meu pai estava numa expectativa grande. Meu pai está fazendo um tratamento já há mais de um ano dos rins. Várias consultas precisam ser feitas, várias vacinas, vários exames. E nessa semana ele chegava ao fim de um ciclo. E ele começou a projetar no coração. Minha mãe está em Cuiabá. Então ele começou a projetar no coração: eu vou falar com o doutor, vou falar com ele se ele me dá mais 6 meses, eu quero estar lá com a sua mãe, eu não consigo mais ficar distante dela, eu preciso estar junto, eu vou resolver isso. E ele começou a gerar no coração dele todos esses processos. E a gente começou a sonhar com ele, projetar com ele: vai dar tudo certo, Deus tem direção para a sua vida e tal. E ele terminando os exames todos. Quando chegamos para a consulta, lá nessa semana, o médico olhou cada exame, cada detalhe, cada resultado, e de repente o médico olhou para ele e falou assim: olha, o médico viu alguma coisa aqui, e ele pediu uma ressonância da sua próstata. Não posso dizer o que é, eu não sei o que é, mas ele viu alguma coisa que ele precisa tirar a dúvida. Pode não ser nada, mas é importante que você faça, e eu não posso te liberar. Além disso, você está analisando seus exames de sangue, e esses detalhamentos que nós fizemos aqui, nós precisamos tratar isso, nós precisamos tratar isso, nós precisamos ajustar isso. E aí ainda quero te ver aqui, dia 3 de setembro, para que nós possamos, depois de ajustar tudo isso, e aí sim eu posso te dar alguma liberação. Aquilo foi um balde de água fria no meu pai. Meu pai ficou debilitado, meu pai ficou entristecido. Visivelmente, quando o médico falava, ele ficou parado, ele não acreditava nisso. Saímos, fizemos as marcações que eram para ser feitas. No retorno para casa, ele disse: puxa vida, quando eu pensava que tudo ia ser resolvido agora, né? Vem essas coisas. E eu fui conversando com ele, orando com ele. Chegamos em casa, ele ficou no quarto dele. Não queria sair do quarto para jantar, não queria sair do quarto para fazer nada. Eu falei: não, o senhor tem que sair. Levamos ele para passear essa semana, e ele disse: não, eu não quero sair, eu não quero ir para canto nenhum. Eu falei: não, o senhor vai comigo. Não tem jeito não, eu não vou deixar o senhor passar por essa realidade emocional aí, de se trancar dentro do quarto, de jeito nenhum, o senhor vai comigo. Então levamos ele um pouco para sair, ele espairecer a mente, mas já desejoso para voltar, e vivendo aquela realidade. Agora, o que vai ser? E sempre, mesmo ali, quando saímos, conversando com ele, alinhando com ele, falando, pai, Deus tem um projeto, calma. E ele foi compartilhar nessa viagem, eu fiz um tempo de oração ali, e ele, no compartilhamento dele, ele falou: eu fiquei sem chão, aquilo tirou a minha paz. E aí não era uma percepção mais minha, era uma declaração dele, com seus próprios lábios. E aí eu percebi que ele queria retornar para casa. Peguei, viemos para casa, e quando nós estamos no meio do caminho, minha irmã me ligou.
Minha irmã me ligou uma vez, minha irmã me ligou 2 vezes, minha irmã me ligou 3 vezes. Para não ser injusto com ela, minha irmã me liga de 2 a 4 vezes por ano. Sou eu que ligo toda semana para minha família. Sou eu que falo com eles toda semana. Mas minha irmã me liga muito pouco. E a minha irmã não me liga de maneira nenhuma 3, 4 vezes seguida. Se a minha irmã quer falar comigo, ela me liga uma vez. Se eu não atendi, ou eu estou atendendo, ou eu estou fazendo alguma coisa, mas assim que eu puder, eu vou ligar para ela. A minha mãe também faz a mesma coisa. Mas a minha irmã estava muito insistente. Mas a ligação entrava, e como eu estava na estrada, não tinha área, então entrava a ligação e desligava, entrava a ligação e desligava. De repente, uma parte da estrada, a área ficou acessível, eu parei, encostei o carro, liguei para ela e falei, está acontecendo? Ela falou, a mãe está no hospital. Falei, a mãe está no hospital? É. Ela teve uma herpes, tem 2 dias, hoje é o 3º dia. A herpes inflamou o ouvido e agora inflamou o nervo facial dela. A mãe está internada no hospital e ela teve uma paralisia facial. Toda a parte direita está paralisada, do olho, da boca. Eu não sei como é que você vai falar isso para o pai. Eu falei, deixa comigo. Ela falou, não, espera você chegar em casa, depois você resolve. Eu falei, fica em paz. Desliguei o telefone. Parei o carro, estacionei. O pai já desceu do carro falando comigo, rapaz, quando a gente anda de comboio, você tem que dar sinal, vai parando devagar, porque eu não sei o que você vai fazer, e aí de repente você para. Falei, pai, depois nós resolve esse negócio de instrução de comboio. Deixa eu te dizer uma coisa, a mãe está no hospital. Ele falou, o que foi? Falei, eu vou te falar logo que você aguenta a pressão. A mãe teve uma paralisia facial. E aí o desespero quer tomar conta do carro todo, das crianças, do nosso coração. E eu falei para ele assim, agora é 12:40, nós vamos almoçar. Nós não vamos tomar nenhuma decisão agora. Thalita já está tratando dela. Ela já está internada. Ela está sendo medicada. Não dá para falar com ela, pai. Ela não está conseguindo falar. E o quanto mais ela falar nesse momento que está inflamado, mais torto fica. Ela está com muitas dores. Ela está tomando a medicação. Então, nesse momento, nós precisamos resolver aqui. Vamos almoçar, refletir e vamos decidir. Sentamos, almoçamos, saímos de lá e fomos para casa. Orei com ele e ele falou comigo, eu não posso continuar o tratamento. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu não vou conseguir fazer tratamento nenhum aqui, sabendo que sua mãe está lá precisando de mim. Eu falei, estou contigo, eu não abro, meu filho. E aí ele falou, mas vamos comprar essa passagem, vamos resolver isso tudo. Eu falei, então, mas não vai contar nada para ninguém não, vamos comprar e você vai, Zé. Chega lá, você resolve. E ele falou, tá bom. E ele falou assim, o que você acha? Eu falei, eu prego sobre isso, pai. Eu como filho tenho responsabilidade de cuidar da minha mãe e também do meu pai. Mas o Senhor é o marido. O Senhor precisa estar lá com ela. O Senhor precisa estar junto. Então ou traz ela para cá, ou vai tratar lá, não sei o que vai fazer. Mas ela precisa estar junto agora. E aí compramos uma passagem para a madrugada, fui levá-lo no aeroporto, e nessa volta do aeroporto, até as 4 e pouca da manhã, às 5 horas, essa mensagem nunca foi tão forte para o meu coração. Porque o texto de Jeremias, ele vai dizer assim, presta atenção,
Jeremias capítulo 12, versículo de número 1. Ó Senhor, Tu és justo quando apresento a minha causa perante Ti. Jeremias começa declarando e dizendo assim: Senhor, o Senhor é justo. Ele está falando do caráter de Deus. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor é justo. Mas olha o que ele vai dizer no continuidade: contudo, desejo falar contigo sobre a tua justiça. Olha um pouquinho para mim, será que você teria coragem de falar assim com Deus? Será, Daltinho? Será que a gente, Mário, podia dizer assim: Senhor, Tu és justo, mas eu queria bater um papo contigo sobre a sua justiça. Tem uns negócios me incomodando aí. Tem umas coragens que a gente não tem. Eu falei para o missionário Dailton que ele tem coragem de falar uns trecos que eu não tenho. Mas Jeremias também tem umas coragens que é desafiadora. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Lucas, um motivo para agradecer a Deus. Alto e bom som. Sua família, que motivo bom. Irmã Fátima, um motivo para agradecer a Deus. Saúde da sua filha, olha que bênção, gente. Evangelista, um motivo para agradecer a Deus. Fala um. A sua família, isso. É isso mesmo. Irmão, se eu numerasse assim, ó, quais são as lutas? Você vai perguntar para mim, de trás para frente, de frente para trás, alfabética, qual que é o nível? Mas quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus? Fala um, Nilene. Sua família. Outro que não seja família. Você tem outro motivo também. Fala, pastor Ítalo. Saúde. E aí, Adriel? Hã? Família. Quantos motivos nós temos, Isabelle? Um motivo. O alimento de cada dia. Gente, é muita coisa. Amanda, um motivo. Seu trabalho. Fala, Davi, um motivo. Família. Irmão, nós temos inúmeros motivos para agradecer a Deus. Mas às vezes a gente sempre encontra um motivo para murmurar. Para reclamar. Às vezes nós fazemos tudo certo e às vezes não entendemos porque muita coisa não dá certo. Por que Jeremias quer ter uma conversa com Deus? Olha o que ele vai dizer no versículo continuando. Por quê? Olha a pergunta de Jeremias para Deus. Jeremias capítulo 12, versículo 1, a parte B. Por que o caminho dos ímpios prospera? Depende do que você entende como prosperidade. Se é dinheiro, você tem um problema. Porque tem um monte de gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro, mas tem um casamento destruído. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem um monte de gente que tem dinheiro, mas não tem propósito, não tem direção. Tem um monte de gente que tem recurso financeiro, mas não tem metade do que você tem. Então o que é prosperidade para você? Mas presta atenção que ele não para aí, ele vai dizer assim, ó, a pergunta 2 dele é: por que vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro? Ele está incomodado, ele está dizendo: eu estou vivendo a guerra. No meu pensamento, Tiago, eu de Lima Vieira, estou falando eu penso assim. Eu, quando olho para Jeremias nesse texto, eu estou vendo um homem cansado, frustrado, ferido, mas um homem que está tentando entender a Deus. Um homem que não está fugindo do caminho de Deus. Um homem que não está usando as suas dúvidas, os seus questionamentos e as suas incertezas para justificar se afastar da presença de Deus.
Esse homem está falando com Deus, esse homem está nutrindo sua intimidade com Deus, esse homem está lançado diante de Deus, e ele está colocando suas dúvidas diante de quem? Do próprio Deus. Por quê? Porque ele entende que foi alcançado por quem? Pelo Senhor. E se nós fomos alcançados pela graça, nós precisamos viver o propósito que Deus estabeleceu para que pudéssemos viver. Mas como dar um passo se não ouvirmos a direção de Deus e não entendemos o que Deus tem para nós? Isso fala do nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Esse homem entendeu que ele não foi resgatado somente por um barco ou por um resgatador, ele foi resgatado por um pai. E nesse relacionamento de resgate, Deus o tira de uma realidade de morte, de criação, e o coloca em uma realidade de filiação. O unigênito do Pai se torna o primogênito, o primeiro de muitos filhos, e sendo filho, eu tenho acesso ao Pai. E quem me deu acesso ao Pai? Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como Ele me deu o acesso? Me alcançando com a sua graça. Então, ser alcançado com a sua graça é ter acesso direto ao Pai. E se eu tenho acesso direto ao Pai, eu não vivo uma vida de murmuração, eu vivo uma vida de prostração diante do Senhor, de rendição diante do Senhor, de intimidade, de conversa, de partilhar. Sabe, viver esse relacionamento. Quando você sai da casa da mãe, Mário, você mora na sua casa com sua esposa, não mora? Mas quando você entra na casa da sua mãe, não está no seu nome, Mário, mas é sua. Irmão, presta atenção. Você vai na casa de uma pessoa, você senta no sofá. Você não senta no sofá igual você senta em casa. Você senta diferente. Você não senta na mesa igual você senta em casa. Você não come igual. Você tem uma liberdade que ela é cerceada. Você está se posicionando, você não conhece direito as pessoas, você está ali. Mas na casa do Pai é como? Eu não sento no sofá, eu deito. Eu não peço autorização para ligar a TV, eu ligo. Sabe, a gente já sai, as crianças já saem correndo, é casa de vó. E por que às vezes nós vivemos um relacionamento com Deus aonde não expressa esse alcance da graça? Aonde não expressa a centralidade de Deus sobre a nossa vida e o cuidado de Deus sobre nós? O apóstolo Paulo chega ao fim da sua trajetória dizendo e declarando em 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo 7, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu já preguei aqui sobre isso. Paulo não está dizendo eu combati um bom combate, ele está dizendo, Gerson, que aqueles açoites foram deliciosos, massagens terapêuticas. Ele não está dizendo que as celas que ele passou foram suítes de 5 estrelas. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, pela infinita misericórdia e graça de Deus, o Senhor me sustentou, me guardou e decidiu me usar como instrumento para a proclamação do seu reino. Nessa realidade, eu passei por situações desafiadoras, mas Ele me sustentou em cada dia. Ele está dizendo do privilégio de poder servir e adorar ao Senhor com toda a sua intensidade, com toda a sua força. Não é só dizer um dia, eu começo, eu me entrego. O alvo da graça é terminar, é ir até o fim, é nos posicionar em Deus para entender o propósito de Deus. Jeremias, ele é um homem que ele entendeu completamente o projeto de Deus, porque ele se levanta como um profeta que não é chamado para pregar aquilo que o povo queria ouvir. Ele vem de confronto ao povo. Jeremias é um profeta que vai viver a rejeição, a perseguição, a solidão e a incompreensão do povo. Mas estava muito latente no seu coração que ele foi alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, que ele foi alcançado com um propósito, que Deus o escolheu para anunciar e proclamar aquilo que ele tinha ao povo, alinhando, ajustando, direcionando e guardando o povo. Então esse homem chorou, cansou, frustrou com pessoas, mas nós vamos ver em toda a sua trajetória
ele aos pés do Senhor e perseverante até o fim. Esse homem que caminha na presença do Senhor e busca a direção de Deus. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, ele é lindo, porque no versículo 2, Jeremias, depois de fazer essas duas perguntas a Deus, ele diz: tu os plantastes, e eles criaram raízes. Vamos transliterar o texto, ele está dizendo assim: não sei por que o Senhor plantou esse povo desobediente. E esse povo criou gente desobediente. Rebelde cria rebelde, desobediente cria desobediente. Rapaz, o negócio ficou feio aqui. Jeremias, ele é tão transparente na sua clareza com Deus. Sabe que ele está dizendo assim, Deus, esse povo que está longe da tua presença, até fala do Senhor, mas o coração deles está longe de ti. É o versículo 2. Esse povo ímpio, esse povo que não te adora, esse povo na sua boca até fala de Deus, até gosta de Jesus, mas o coração deles está longe da tua presença. Jeremias está dizendo: por que o Senhor faz esse povo prosperar? Por que esse povo vive em paz? Por que o Senhor não arranca eles como uma ovelha levada ao matadouro? Por que o Senhor não tira esse povo do meio de nós? Versículo 3. Mas olha a resposta de Deus. Versículo 5. Sabe, irmãos, presta atenção numa coisa. Às vezes nós estamos aguardando uma resposta de Deus. Eu não estou aqui para dizer que ela virá. Por quê, pastor? Porque Jó perdeu filhos, perdeu propriedade, perdeu recurso, perdeu saúde. O Jó faz mais de 20 perguntas para Deus. E ele ouve Deus falar com ele, mas Deus não estava interessado em responder nenhuma das perguntas dele. Deus estava interessado em dar uma direção para ele. Deus não estava muito interessado com as lamúrias de Jó. Deus estava interessado em centralizar Jó para o propósito que Deus tinha para a vida de Jó. Porque para Jó, a realidade de perder os filhos, perder toda a sua casa, perder todo o seu dinheiro, perder toda a sua estrutura de bens e perder a sua saúde, aquilo significava o fim da sua vida. Era isso que Jó enxergava. E na realidade das perdas que ele viveu e do fim da sua história, ele faz perguntas para Deus. Deus, quando olha para Jó, ele vê o início, ele vê o meio, mas ele vê o futuro que ele preparou para Jó. O que Deus está vendo na vida de Jó, quando ele murmura: mais 10 filhos, toda a reestruturação da sua casa, e sendo um instrumento curado, restaurado, para a glória e louvor do nome do Senhor. Então Deus está dizendo: eu não posso dar lugar às lamúrias de Jó. Tem hora que Deus vai falar com você, mas não vai responder o que você pergunta. Mas tem hora que ele vai fazer. E para Jeremias é lindo o texto, porque Deus vai trazer esse Jeremias que está cansado, sobrecarregado, vivendo essa realidade de olhar para os ímpios, essa percepção, essa angústia, essa realidade. Deus não traz a resposta do que ele pergunta. Deus levanta esse homem e aponta ele para o futuro. Deus levanta esse homem para dizer: eu tenho um projeto grandioso para você. Deus está dizendo para ele: ei, se preocupe muito mais com aquilo que Deus quer fazer na sua vida do que aquilo que Ele está fazendo na vida dos outros. Olha a resposta de Deus no versículo 5. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os cavalos? Se não te sentes seguro numa terra de paz, que farás nas florestas do Jordão? Deus está realinhando esse povo e tal. Deus está trabalhando esse homem. Deus está tirando esse homem da realidade do cansaço. Sabe o que a gente precisa aprender? Quem foi alcançado pela graça não pode transformar o cansaço em moradia.
Essa é a realidade de Jeremias. Ele está cansado, ele vê o povo que não obedece a Deus, ele vê um povo idólatra, ele vê um povo que não se rende diante do Senhor. Ele está cansado, ele está exausto, ele está falando a mesma coisa, ele está pregando a mesma palavra, o povo não está se posicionando. Esse homem está cansado, ele está cansado da vida, ele está sobrecarregado de tantas coisas. Esse homem está exausto e ele acha que seu cansaço é uma justificativa plausível para ele parar. Não é. Muitas das vezes nós usamos a nossa boca como um instrumento de destruição para a nossa vida e para o nosso dia. Às vezes despertamos, só de despertar já é um milagre. Deus te deu vida, Deus te deu um novo dia, Deus te deu a oportunidade de estar com a sua família, Deus te deu grandes oportunidades naquele dia, mas você já acorda dizendo: eu estou cansado, eu estou exausto, hoje o dia vai ser terrível. Que dificuldade, eu não consigo nem levantar. Imagine quando eu chegar naquele trabalho e aí tem que resolver aqueles problemas, tem que ajeitar aquelas coisas, tem que atender aquelas pessoas. Eu estou exausto demais, eu estou exausto com essa criança, eu estou exausto com aquele adolescente, eu estou exausto com essa mulher, eu estou exausto com esse marido, eu estou exausto com tudo isso, eu estou cansado disso. Você está plantando não só na realidade espiritual, mas também na sua realidade emocional. Você está trazendo ao seu cérebro que a sua realidade de cansaço, ela tem a ver com tudo que está ao redor, e que tudo isso você quer se ver livre disso aí. Você está dizendo que a sua alegria seria mais abundante sem a igreja, sem os filhos, sem o carro, sem o trabalho, sem tudo isso. Isso seria paz. Não, isso seria inexistência. Deixa eu te falar uma coisa: viver dá trabalho. Viver, só viver dá trabalho. Imagina o restante. Só que o que a gente precisa entender é que se Deus te deu um novo dia, Ele tem um projeto para você naquele dia. Se Ele te deu filhos, Deus está cuidando de você, não só para essa geração, mas Ele está apontando para a próxima geração, que vai continuar proclamando o reino de Deus. Se Deus te abençoou com um trabalho, Deus está suprindo, abençoando e direcionando a sua casa a um cuidado que provém dEle. Mas às vezes nós estamos cegos e não conseguimos ver o cuidado de Deus, porque a nossa boca vai dizer: eu estou cansado. E quem torna o lugar do cansaço uma moradia, perde o propósito do alcance da graça. Porque quando você lê a palavra de Deus e mergulha na palavra, você vai entender que o Senhor vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. É em Deus que eu encontro descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que hora que Ele está dizendo? Que hora que Ele está dizendo isso? Presta atenção numa coisa: quando você começa a conectar essa realidade de cansaço, de sobrecarga, de tanta angústia, de tanta ansiedade, a primeira coisa que Satanás quer te tirar, sabe de onde? Da igreja, do convívio com os irmãos. Mas olha para Jesus. Olha para Jesus, quando Ele estava cansado, Ele pega um travesseiro e Ele dorme aonde? No barco. O barco estava indo para onde? Para o outro lado. Ele está saindo de Cafarnaum e indo para Gadara. O que tem em Gadara? Um homem que precisava ser liberto. É no processo que Deus está dando o momento do descanso. As águas estão turbulentas, tem dificuldades e tem tantas coisas acontecendo. Os discípulos estão pensando que vão morrer. É no meio dessa galera que está sendo tratada, alinhada, ajustada. Os discípulos estão todo mundo desesperado e o Jesus está dormindo. Ele está descansando. Ele não saiu do meio do seu povo para descansar. Ele não saiu do meio dos discípulos para descansar. Ele não encontrou a realidade de descanso lá fora. Ele veio para esse ambiente, e é nesse ambiente que Ele manifesta quem Ele é. Ele levanta e Ele vai dizer: acalma-te mar, aquieta-te vento. Ele não vai parar de viver o propósito. Pastor, mas às vezes uma angústia toma conta do nosso coração. Jesus também viveu isso. A Bíblia diz que Ele chama os seus discípulos e diz: eu estou angustiado na minha alma, então eu vou para o monte solitariamente e ficarei alguns dias lá. Ele faz isso? Não, Ele fala assim: vem orar comigo. Ele chama os discípulos para esse tempo de comunhão, de oração. Eu preciso ser fortalecido. O meu fortalecimento está em Deus. É viver o propósito, é viver a direção, é caminhar na presença de Deus.
E às vezes algumas coisas nos tiram essa conexão. O seu problema não é seu marido, não é sua esposa. O seu problema não são os seus filhos. O seu problema não é a sua casa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós precisamos mentalizar, nos posicionar e entender o nível espiritual que vivemos e nos posicionar nessa realidade. Eu preciso dele cada vez mais. Eu necessito dessa caminhada de unidade, mas muitos estão vivendo essa realidade de moradia no cansaço. Eu estou cansado, eu não vou fazer isso. Eu estou sobrecarregado. O que é isso? Você está doido? No mundo nós teríamos aflições. Mas olha o que diz Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sim, pastor, esse texto é lindo demais, mas eu não estou vivendo essa realidade. Eu estou vivendo uma realidade de angústia. Eu estou vivendo uma realidade às vezes de querer estar sozinho. Eu estou vivendo uma realidade às vezes dessa pressão, dessa realidade às vezes de cansaço e de sobrecarga. Por que isso? Leia o texto de novo. Os que esperam no Senhor vão ter forças renovadas. Os que esperam no Senhor vão voar com asas como de águias. Os que esperam no Senhor vão correr e não vão se cansar. Você está esperando do quem? Você está esperando os parlamentares de Brasília? Você está esperando a economia? Você está esperando de quem? Você está esperando um patrão que vai te ver, te reconhecer e te promover? Você está esperando ser honrado para você ficar feliz? Você está esperando o quê? Para você fazer a diferença na sua casa, na sua família, na igreja, aonde você está? O que você está esperando? Esperar em pessoas é a realidade de viver frustrações. Porque todos nós aqui somos falhos. Mas quando nós esperamos no Senhor, colocamos a nossa vida no Senhor, Ele vai nos ajustando a uma caminhada de dependência dEle, de confiança nele. Ele não exclui o seu cansaço, Ele te fortalece mesmo cansado, Ele te dá visão mesmo cansado, Ele te dá direção, mesmo que o cansaço queira te abater. O cansaço é uma realidade natural do corpo. Olha o que o salmista diz: eu me deito e eu logo pego o sono, porque o Senhor cuida. Pastor, não estou conseguindo dormir, estou me considerando mais cansado. Por que você não está dormindo? Porque você não consegue resolver o problema do amanhã, porque a sua preocupação é com as coisas que vão vir, é a conta que vai chegar, é a realidade que você não resolveu lá atrás. O que te impede de descansar no tempo de descansar. E porque está sobrecarregado, porque não descansa, quando chega nas coisas espirituais, você pensa que esse é o ambiente do descanso. Sabe, nós precisamos estar sensíveis, irmãos. Nós não precisamos morar no cansaço. Jeremias está cansado, e estar cansado não é pecado. O problema é quando o cansaço vira a sua identidade. Não dá nome, não olha para o lado direito, nem esquerdo, não cutuca ninguém. Mas você já andou com aquela pessoa que tudo que ela fala, estou cansado. Vamos jogar bola, estou cansado. Vamos sair para comer, estou cansado. Para casa, pelo amor de Deus. Vamos ali passear no shopping, não, estou cansado. Vamos no culto, estou exausto. Vamos não sei o quê. Tudo, ele está cansado. É sobrecarga. Não há prazer nisso. Não, peraí. Carregar aquela cruz foi fácil? Viver o que Paulo viveu foi fácil? Os discípulos que andavam distâncias quilométricas para pregar o evangelho, esses homens não se cansavam. Mas o propósito era muito mais latente no seu coração. O projeto era muito mais latente. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, que eu não falei de manhã, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, suas contas são mais importantes
do que o suprimento de Deus. Porque por causa das suas contas você levanta. Por causa das suas contas você vai trabalhar mesmo sem querer. Por causa das suas contas você faz hora extra. Por causa das suas contas você vira a noite trabalhando, projetando, idealizando, sonhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem te dá saúde para viver é Deus. Quem te dá sabedoria para resolver os problemas é Deus. Quem cuida de você para que você cuide de outros é Deus. Quem te dá tudo o que você tem é Deus. Mas às vezes o que ocupa a prioridade do seu coração são outras coisas. E presta atenção numa outra coisa. Esse tempo eu ouço muitas pessoas dizerem, e alguns líderes falam comigo, nós nunca vivemos uma identidade e uma realidade tão desafiadora, aonde todo mundo está cansado, todo mundo está sobrecarregado, e ninguém quer ajudar em nada. E nós faz o que com esse texto do Jeremias? Isso aqui não foi ontem, irmão. A gente faz o que com isso aqui? Esse cara está cansado. Mas ele vai buscar no Senhor a direção para que ele viva o novo de Deus. Sabe, essa graça que nos permite reconhecer o cansaço. Mas essa graça que não deixa a gente se entregar à desistência. Muitas pessoas estão vivendo a realidade de colocar no cansaço simplesmente a realidade de não fazer isso ou não fazer aquilo. Mas enquanto a sua atitude, a sua identidade precisa te levar a fazer ou não fazer. Não importa se está cansado ou não. Quem tem pet aqui? Levanta a mão. Ninguém? Quem tem pet? Você chegou cansado. Tem que descer ou não descer com o cachorro? Hã? Porque o cachorro tem as suas? Não interessa se você está cansado ou não. Não interessa. Você negocia um monte de coisa, mesmo estando cansado. O problema é que quando fala que é com Deus, é mais fácil, né? A Bíblia diz que nós prestaremos conta de tudo. Será que nós não podemos crer, ou não acreditamos que Deus nos sustenta? No dia da tribulação, no dia da aflição, no dia das dificuldades. Sabe o que o salmista no Salmo 28, versículo 7 diz? Ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração e nele eu fui socorrido. Quem te socorre? Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Deus está falando com Paulo. Mas o texto não acaba aí, ele está dizendo assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Mas esse texto é errado, ué. Porque a gente aqui na nossa sociedade, a gente pensa que a gente fica forte toda vez que a gente acerta. A gente fica mais forte toda vez que a gente conquista. Toda vez que a gente faz algo certo, toda vez que a gente avança. Aí Deus está dizendo para Paulo: deixa eu te dizer uma coisa, você está sendo fortalecido toda vez que expõe suas fraquezas. Toda vez que você acha que não consegue, eu mostro para você que comigo você consegue. Toda vez que você acha que é impossível, eu mostro para você que dá para fazer. Você não precisa que eu tire o seu espinho da carne. Você precisa da minha graça estabelecida sobre a sua vida. Fica onde você está aí. Sabe, a gente vive uma ideia, e aí essa parte é teológica, de querer descobrir o que era o espinho na carne do Paulo. Enquanto a palavra ela é muito mais profunda que isso. Não interessa o que é a dificuldade do Paulo ou a luta do Paulo passado. Não interessa. O que interessa? É o suprimento de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus e o amor de Deus, mesmo em meio a lutas desafiadoras. É diferente, a gente quer entender. Não, vamos descobrir o que era o espinho de Paulo. Não, vamos viver o que a gente já descobriu, que a graça dele, que é estabelecida sobre nós, ela nos basta. Mas olhando para o espinho do Paulo, tem dia que não vai ser fácil, mas a graça estará lá.
Tem dia que vai ser mais desafiador, mas a graça de Deus estará lá. Sabe, toca em quem está do seu lado e fala assim, ó, não é falta de descanso, é falta de intimidade com a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós vamos percebendo o cuidado de um Deus poderoso e gracioso. Irmãos, entenda, quem foi alcançado pela graça, precisa crescer para novos desafios. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, acorda aqui, eu quero te fazer crescer. Você está andando com o povo, um povo idólatra, um povo desafiador, um povo complicado, e você está reclamando disso, cara. Você está andando com o povo e está reclamando. Imagina a hora que eu colocar você para correr com os cavalos. Deus está dizendo, eu quero dar velocidade para o seu ministério, eu quero dar velocidade para a sua vida, eu quero dar força para você, eu quero dar agilidade, eu quero te levar a conquistar novos territórios. Ele está dizendo, você está muito bem no território de paz que você está vivendo, mas eu estou pronto a te colocar nas florestas do Jordão. Então se eu quiser ampliar seu território, eu não posso, porque você não está aguentando a pressão onde você está. Se eu quiser abençoar a sua casa, eu não posso. Você não consegue valorizar o que você tem. Sabe, irmãos, só arruma roupa quem tem roupa, só conserta carro quem tem carro, só tem problema em emprego quem tem emprego, só tem dor no pé quem tem pé. Sabe, irmão, só fica com fadiga quem tem pulmão. É só isso. Só tem problema de calvície quem tem cabeça e cabelo. Nós temos que saber que nós somos muito mais abençoados, e na realidade da bênção tem desafios. Irmão, quem tem filho aqui, criança dá um trabalho, mas o dia que essa criança nasce, como é que vive sem? O dia que Joaquim nasceu, eu fiquei parado olhando para ele assim. Aí a pastora Tati acordou assim, falou, que foi, meu bem? Eu falei assim, como é que a gente viveu 3 anos sem essa criança aqui? Um amor que inunda a gente. É um negócio fora do comum. Hein, Verônica? Era o Mário ligar lá de Petrolina, lá onde ele estava, lá na Paraíba, Campina Grande, você ficava doido aqui para pegar um carro para ir lá. Não, mas tem limite, mas tem... Não tem isso. Por isso eu entendo o meu pai. Porque a frase do meu pai para mim foi assim, como é que eu vou tratar aqui, se a minha esposa está passando por isso, eu preciso estar com ela lá. E a frase do meu pai é, eu não consigo mais ficar longe da sua mãe. Sabe, como é que eu vou parar esse homem? Eu não vou parar. Eu serei o incentivador. Eu sei que ele precisa de tratamento, eu sei que ele precisa de cuidado, mas a realidade do tempo presente, ele precisa ser assertivo no cuidado. Deus já está cuidando, Deus já está zelando, Deus já preparou os médicos, Deus já preparou o hospital, Ele já fez todos os exames, Ele está em um ambiente de cuidado. Mas a minha mãe está vivendo um outro ambiente, Ele está dizendo, eu tenho que estar do lado dela. Sabe, a gente não entende essas coisas muitas das vezes, e às vezes vivemos uma realidade de murmuração. Sabe, irmãos, uma coisa que eu glorifico a Deus, Deus me deu 3 crianças, e eu celebro o Senhor por cada uma delas. Todos eles têm um desafio diferente, todos eles foi um momento desafiador da nossa vida. O Joaquim veio no momento da minha ordenação, foi um tempo desafiador. Nós pegamos ali uma folha em branco do nosso pastor, e ali o pastor nos desafiou num dia, dizendo, olha, vocês vão cuidar de adolescentes, e nós olhamos para a igreja e falamos, cadê os adolescentes? Ele falou, também queria saber. Nós olhamos a folha em branco, eu pensei que tinha nome, não tinha nome de ninguém. Ele falou, vocês precisam saber. E eu fiquei pensando, o pastor está doido. Quando foi no culto da noite, ele chamou a gente para frente, eu e a Tati, e falou, a partir de hoje eles são líderes adolescentes. E da frente aqui a gente chega todo mundo, e eu estava tentando achar eles. Eu falei, cadê eles? Quando terminou o culto, o pastor perguntou para mim assim, traz para mim um projeto a próxima semana. Quais são os trabalhos que vocês vão fazer? Eu falei, pastor, para fazer nada, vou visitar todos eles. Eu vou conhecer essa galera que não aparece aqui. Onde que eles estão? Por que não vem? O que está acontecendo? Posso fazer isso, pastor? O pastor me deu todas as instruções, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Aqui. Eu falei, amém, glória a Deus. Pastor, tudo que eu fizer eu vou passar para o senhor. Cada visita que nós fazíamos. Nossa, pastor, foi assim, aconteceu assim, fomos recebidos, aconteceu isso, fizemos a visita a todos. Aí nós descobrimos que tinha 10 adolescentes na igreja. 1 ano e pouco depois nós estamos saindo daquela cidade com 60 adolescentes na igreja.
Nós não sabíamos que Deus estava nos preparando para o ministério pastoral, mas era cuidando daquelas crianças, era visitando eles, era aconselhando eles, era zelando deles, era sonhando com eles, era vivendo essa realidade. Deus me manda para Altamira. Sabe, Altamira foi um tempo desafiador, comer com os índios, comer com os ribeirinhos, viver aquela realidade ali, um tempo de presente de Deus, de aprendizado, de crescimento. Mas Altamira era pastor auxiliar. Quem pagava a luz da igreja? Sei lá. Quem que resolvia os problemas? Eu sei não. Quem que resolvia aquele? Eu não sei. Eu estava lá cantando, pregando, tocando, eu estava ajudando, eu estava visitando, eu estava fazendo tudo. Mas isso é responsabilidade. Até quando vinham os problemas grandes, eu chegava para o meu pastor Daniel e falava: pastor, olha aqui o tamanho do problema, vamos lá. Eu vivi outro momento. E aí Deus me trouxe a Fortaleza, 27 pessoas, um prédio alugado, para a gente começar a pastorear. E agora não tem pastor para mim falar: como é que nós pagamos as contas? Não tem. Então na vida nós vamos viver momentos. E se não formos excelentes com o momento que nós estamos vivendo, e se dermos lugar ao cansaço, e se nós não entendemos que Deus está nos chamando a um crescimento e a um avanço, isso fala de maturidade espiritual, isso fala de crescimento, isso fala de avançar, isso fala de não parar pelo meio do caminho. Isso fala de encontrar forças em Deus e viver para a glória e louvor do nome de Jesus. Isso fala em orar antes de decidir. Isso fala em descansar e não abandonar. Isso fala de pedir ajuda e não se isolar. Essa busca de viver o cuidado de Deus é o que Deus está falando com ele, falando: Jeremias, se você está cansado de correr com homens, como você vai poder, vai conseguir competir com os cavalos? Deus está olhando para esse homem e não vendo só a realidade do passado dele e nem as dificuldades do tempo presente somente. Deus está enxergando tudo isso, mas Deus está apontando ele para o futuro. Está dizendo: ei, não murmure, ei, não desista, ei, você precisa estar firme, porque eu tenho para você um futuro. E às vezes nós não percebemos isso e entendemos que a graça, ela é um resultado somente para o hoje. Não, Deus está nos apontando novos desafios. Não é só a realidade de caminhar com homens, mas viver desafios em um novo nível, níveis de responsabilidade, batalhas intensas, processos de profundo aprendizado com Deus e crescimento. Deus está mostrando para Jeremias que ele não está muito preocupado em mudar o cenário que ele está vivendo, mas ele está posicionado em moldar, transformar e fortalecer o Jeremias para enfrentar os novos cenários que ele vai viver. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos entendendo que essa graça vem com o propósito não só de resolver o problema da salvação e da libertação, mas ela vem nos posicionando a uma identidade e a um nível de crescimento, de maturidade e de avanço para a glória do Senhor? Será que nós entendemos isso? É Deus dizendo: eu preciso fortalecer você ainda mais, preciso gerar maturidade em você. Eu preciso que em algumas situações você seja menos infantil e você seja mais maduro para enfrentar, para resolver, para avançar e para crescer. Se você hoje não consegue lidar com 20, como vai lidar com 50? Se não consegue lidar com 50, como vai lidar com 100? Se não consegue lidar com 100, como vai lidar com 200? Se você não consegue viver essa realidade, entendendo o cuidado de Deus, a graça de Deus, o zelo de Deus para com a sua vida, mas colocando em primeiro lugar só o cansaço, só a sua vontade, só os seus desejos, só o que você quer fazer, você acha que você vai crescer? Quando Deus aparece a Manoá, pai de Sansão, Deus dá uma declaração clara: esse homem vai ser juiz sobre Israel. Esse menino que vai nascer, ele vai ser um libertador do povo. Deus desenha o projeto sobre a vida desse homem. O pai de Sansão é tão sábio que ele ora ao Senhor, fala com sua esposa e pede para que o anjo volte outra vez, porque ele queria instruções claras. O anjo volta de novo e ele pergunta: como é que eu devo cuidar desse guri? Ele fala: não vai passar navalha na cabeça, não vai beber bebida forte. A realidade dele detalhada os cuidados. Quando Sansão cresce, o que ele faz? Casa com quem ele quer,
faz o que Ele quer. Alimenta a sua vontade, o seu desejo, o seu querer, sem entender o propósito de Deus para a sua vida. Sem querer viver os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que um dia, ele pensou que Deus o libertaria como das outras vezes. Mas o mais triste da vida de Sansão é isso. A Bíblia diz assim: não sabia ele que o Espírito do Senhor já não estava com ele. Sansão decidiu viver uma vida longe da presença de Deus. Sabe, às vezes nós queremos que Deus abra uma nova porta, mas será que esse é o propósito de Deus? Às vezes nós queremos que Deus levante a gente uma nova realidade, e Deus está dizendo: eu não terminei de fazer o que eu preciso fazer com você aí. Você quer ir para outro canto? Ir por outro lugar despreparado? Ir por outro lugar, ou fazer outra coisa, ou viver uma nova realidade sem o preparo certo? Não, as consequências serão terríveis. Uma vez a pastora Tati chegou para Joaquim e falou para ele assim, ele era criança, a pastora Tati estava passando uma roupa, e aí Joaquim falou assim: por que a senhora está passando essa roupa? Aí ela falou: estou passando porque precisa desamassar a roupa. E ele falou: por que esse ferro aí passa a roupa? Você vai ver, você que tem criança bebê, vai chegar a fase do porquê. Essa fase, ela é dificílima. Mas você vai passar dela, você vai avançar para outras fases, tá? Não desista nessa fase, vai até o fim. Mas essa fase tudo, ela quer saber. Aí se ela falasse uma coisa, ela falou: não, porque é quente. Quente diz por que é quente. Não, porque é quente, está ligado na tomada. Ah, por que está ligado na tomada? Porque vem a energia, você tem que ir explicando. Se você tiver a graça de ter um Joaquim, você tem que fazer um processo literário e uma dissertação, como eu falo, científica, porque é muito porquê. E ela falou assim: Joaquim, eu vou pegar um negócio ali na cozinha, você não trisca aqui, porque se você triscar, vai fazer o dodói na sua mão. Ele falou: beleza, mamãe. Ela saiu. Quando ela saiu, o que ele fez? Tss. Nós somos assim. Deus precisa recentralizar a gente inúmeras vezes, porque a gente quer colocar justificativa em todos os lados. A gente quer colocar que, não, eu não consigo, não, eu posso fazer, não. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 92, versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. João 15, versículo 2: todo ramo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. O problema é que a gente não quer ser limpo. Nós precisamos ser podado, ajustado, para o galho seco ser retirado. Tem um monte de coisa desnecessária na nossa vida, na nossa percepção, que precisa ser retirada de nós. Tem muita infantilidade que está nos impedindo de viver um novo tempo. A gente fica bravo, a gente fica triste, a gente fica sem expectativa por coisas pequenas. Quantas vezes você pensa de desistir de alguma coisa? Quantas vezes você fala assim: meu Deus, que vergonha de mim. Nós precisamos crescer, avançar. E aí Deus está dizendo: eu quero que vocês corram competindo com cavalos, mas vocês estão preocupados em olhar para a vida dos outros. Olha as oportunidades, olha o cuidado, olha o zelo que eu estou trazendo para você. Uma vez um pastor chegou para mim, pastor Romário, hoje está nos Estados Unidos, eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, ele chegou para mim e falou: Tiago, eu estou querendo colocar uma bateria aqui, você vai ser o nosso baterista. E eu olhei para ele e falei: amém, pastor, mas eu não sabia tocar nem o chacoalho direito. Irmão, até o chacoalho eu tocava fora do tempo. Eu falei: esse cara está vendo um treco em mim que eu não estou vendo. Só que eu sempre fui corajoso. Eu falei para ele: conta comigo. Nessa época meu pai não era crente, e minha mãe todo domingo convidava meu pai convidava todo domingo meu pai, convidava meu pai, e meu pai não ia para a igreja, mas ele mandava nós: vai para a igreja. Nesse dia meu pai vai para o culto, o pastor decide compartilhar o projeto para o culto. Ele fala: irmãos, assim, nós vamos levantar uma oferta especial aqui, para comprar uma bateria. E está todo mundo conversando.
E de repente ele falou assim: olha, presta atenção, porque nós vamos comprar uma bateria e eu vou começar a ensinar, e quem vai ser o baterista é o Tiago. Meu pai olhou, meu pai ficou de pé. Ô pastor, nem era membro da igreja, nessa época bebia que só um trem. Meu pai pegou e falou: eu vou dar a bateria. Viu como Deus usa quem Ele quer? Quando eu olho para Deus, eu penso no meu pai. Às vezes tem projetos que para você é impossível. Deus está dizendo: filho, eu estou a fim de investir nesse projeto com você. Meu pastor foi fundamental na minha vida. Meu pai foi fundamental na minha vida. Uma semana depois a bateria chegou. O pastor pegou o violão e ele tocava muito bem, mas muito bem mesmo. Tinha muita destreza, solava, fazia muita coisa no violão. Mas o pastor Romário, ele tocava e esperava no meu tempo. A igreja viveu uma nova realidade de músicas, porque ele queria que eu aprendesse o básico. A gente já estava cantando um monte de música animada, um monte de celebração, e o pastor voltou para outras músicas assim: a único que é digno, para mim aprender o tu, pá, tu, pá. Porque com a bateria, uma mão você faz uma coisa, outra mão você faz outra, com um pé você faz uma coisa, com outro pé você faz outra. Então eu precisava disso. Quando ele colocava uma música um pouquinho mais agitada, eu não precisava abrir e fechar o chimbal, porque eu tremia tanto que ele ficava tchá, tchá. Tinha hora que o pastor estava tocando assim, ele falava assim: Tiago, agora pode fechar o chimbal. Eu falei: se eu conseguisse. Deixa eu te dizer uma coisa, esse homem teve paciência comigo. Ele não desistiu de mim. E se ele, que é um ser humano falho, não desistiu, imagine Deus, na sua infinita graça. Não desistiu, irmão. E aplaude a Jesus é para força. Deus não desistiu. Mas quanto nós temos oportunidade de valorizar isso. Valorizar. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, o senhor toca um pouco de bateria, o senhor toca um pouco de violão, o senhor está arriscando no baixo, o senhor toca, tem vezes que o senhor está em tudo quanto é coisa. O que está acontecendo isso? Eu quero viver o que Deus me chamou para viver. Aonde que é? Então nós vamos viver isso. Se nós estamos vivendo uma realidade de doenças emocionais do mundo, eu estou terminando psicologia agora para isso. Para ser um pastor, não só que enxerga o povo como rebanho, mas como pessoas que têm doenças físicas, emocionais, para que eu possa entender que quando uma família chegar com uma criança aqui, que essa criança tem TEA, tem TDAH, ou tem autismo, tem alguma realidade, eu possa entender como a igreja pode ser relevante na vida dessa família, e não só buscar falar: fica aí, vamos ver no que dá. Não é assim que funciona. Mas qual a nossa disposição para nos preparar? Está vindo aí um treinamento de casais. Qual é a sua disposição de passar um sábado aqui com a gente, crescendo e aprendendo? Não, mas você tem muita coisa para fazer, você está cansado. Mas na hora que a crise bater sua porta, você liga para mim 3 horas da manhã, porque agora o cansaço não manda mais. Na hora que a luta conjugal aparece, você tem tempo, 3 da tarde, 2 da tarde, 1 hora, você me liga para dizer assim: pastor, a hora que o senhor puder, eu quero resolver esse problema. E por que no dia da conferência não podia? Aonde Deus queria tratar com as situações, com os pequenos detalhes, ou ajustar algumas coisas, para que você vivesse o sobrenatural de Deus. Mas na hora que a crise chega, a doença chega, a debilidade chega, a realidade da angústia chega, você agora tem tempo para tudo. Agora mesmo cansado, você avança, você faz tudo. Agora você vai para monte, você faz tudo o que precisa. Você é um guerreiro, um leão. Mas na hora de viver a realidade do que Deus está te presenteando para viver, não acabou. Por que nós somos assim? Por que não há em nós essa disposição de viver o reino? Sabe o que nós precisamos aprender para terminar? Quem foi alcançado pela graça, corre com os olhos na chegada. É até o fim que Deus me chamou para viver, é até o fim que eu quero viver a realidade. Então eu vou trocar a reclamação pelo aprendizado, eu vou trocar a comparação pela consagração, eu vou trocar a pressa pelo processo, eu vou trocar a superficialidade pela profundidade, eu vou trocar a independência pela total dependência de Deus. Eu vou viver um novo tempo.
Deus está nos preparando para uma grande bênção. Mas você quer ser preparado para alcançar essa realidade? Hebreus 12, 1 e 2, portanto também nós, visto que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, como? Com perseverança, a carreira que nos está proposta. Toque quem está do seu lado e fala assim: tem uma carreira preparada e proposta para você, mas você está disponível? E ele está dizendo, olhando firmemente para o autor e consumador de quê? Da nossa fé. Está dizendo que tem uma multidão de testemunhas que correram antes de nós e foram até o fim. E será que nós vamos ir pela metade, ou será que nós vamos ir até o fim? Será que nós conseguimos olhar firmemente para Jesus e não perceber as distrações? Ou às vezes nós estamos atentos às distrações, ou às vezes nós só conseguimos olhar para o cansaço, para a dor, pela desistência. Será que nós só conseguimos olhar para a frustração, para o problema e para o desânimo? Vem aqui, Daltinho, antes de você pegar essa guitarra. Esse cara está com uma pedra no rim e outra na vesícula. Ele estava internado gemendo de dor. Eu fiquei lá com ele uma noite. Uma noite e uma manhã, né? Ele falou para mim assim: domingo eu estou na igreja. Eu falei assim: mais importante que você tocar é você. Só esteja lá se você estiver 100%. Ele falou: eu estou. O plano de saúde dele ainda não aprovou a cirurgia. Ele continua com as duas pedras aí. Mas ele não usou isso como desculpa para não estar aqui adorando o Senhor. Eu não estou falando que ele é perfeito não, irmão. Tem muita coisa para melhorar. Pergunta para a Nilene para você ver. Um monte de coisa. Mas sabe o que me alegra o coração? É saber que na caminhada onde muitos estão desistindo, muitos também estão dizendo: Senhor, eu quero te adorar de todo o coração, mesmo que o meu diagnóstico seja desafiador. Eu quero tocar, eu quero estar na recepção, eu quero cuidar das crianças. Sabe o que eu pensei hoje de manhã, Daltinho? A gente conhece um homem chamado Billy Graham, que pregou para inúmeras pessoas no mundo, ganhou muitas almas, foi conselheiro da rainha, foi conselheiro dos últimos presidentes dos Estados Unidos. E quem foi a mãe desse cara? Porque no livro dele ele conta que ele aprendeu a orar com ela. Na história biográfica dele diz que o que ele mais gostava era a escola bíblica dominical, porque foi lá que ele aprendeu a sustentar a sua fé. Quem foi a professora de escola bíblica desse cara? O nome deles não sei, mas Deus sabe. Às vezes Deus quer te usar como instrumento no ministério infantil, às vezes na recepção, às vezes em alguma área. Deus quer te usar como talento, com dom, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família. E às vezes é o cansaço. Às vezes você é alguém consciente da graça, a graça te alcançou, te libertou, te sarou, mas ela não te alcançou e te libertou para você ficar parado. É para você ser útil no reino. Às vezes com dor, às vezes sem dor, às vezes com desafios, às vezes sem desafios. Sabe, eu agradeço pelo sim de cada um. Eu sei que cada um tem uma dificuldade, uma adversidade, cada um tem passado por uma luta, mas quantas das vezes a desistência fala mais alto ao seu coração? Quantas das vezes o cansaço tem a palavra final na sua vida? Quantas das vezes a frustração te diz se você tem que ficar ou sair, se envolver ou participar? Quantas das vezes a impossibilidade fala muito mais alto do que a grandiosidade do seu Deus? Sabe, muito obrigado ao time pela sua disponibilidade de servir ao Senhor. Eu quero abrir o meu coração com vocês para essa frase que Deus me deu de madrugada.
Não pare agora. Eu não te alcancei pela minha graça para que desista no caminho. Eu te alcancei para que você cumpra o propósito que preparei para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Uma das pessoas que eu mais amo na minha vida é a minha mãe. Uma das pessoas que eu sou mais grato na minha vida é a minha mãe. Ela sempre sonha comigo. Ela sempre faz o que ela pode para estar junto. E a minha pergunta para Deus essa noite, falando: Senhor, eu aprendi a ser fiel ao Senhor por causa dela. Eu aprendi a ofertar e semear tudo na presença do Senhor e confiar em Ti por ela. Ela me ensinou isso. Ela me ensinou a orar nas madrugadas. Ela me ensinou a servir ao Senhor. Ela me ensinou a ter esse coração voltado para as pessoas. E nessa madrugada eu estava me perguntando e falando: Deus, por que aconteceu isso com a minha mãe? Por que a paralisia da face da minha mãe? Minha mãe oferta na vida de muita gente. Minha mãe serve em tantos lugares. Minha mãe sai de Cuiabá para pregar em várias igrejas. Ela usa a gasolina dela, usa a estrutura dela, usa tudo dela. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, cara. Como eu amo minha mãe. E eu falei: Senhor, por que isso aconteceu com a minha mãe? Por que ela agora vai ter que passar esse tempo de recuperação, fazer fisioterapia, tanta coisa? Deus, por quê? Nesse mesmo tempo veio esse pensamento e eu comecei a falar: por que o meu pai está doente? Por que essa coisa não cessa? Por que, Deus? Deus não me respondeu. E eu estou satisfeito. Porque Ele é governante sobre a minha vida. Ele é governante sobre a minha casa. Ele é governante sobre a minha família. Ele é rei. Ele não precisa me dar respostas. Sabe, para que eu possa servir ao Senhor com mais intensidade, com mais graça, com mais força, com mais dedicação, Deus não precisa me responder os meus porquês. Eu preciso cada dia saber quem Ele é para mim. Eu preciso entender que mesmo diante da realidade que eu não entendo, por que a minha mãe está passando por isso? Só de saber, irmão, que a minha mãe está sentindo dor, isso para mim é ruim. Só de saber que ela está sofrendo, para mim é de muito de ruim. Mas o texto que veio ao meu coração foi esse: a minha graça te basta. Deus começou a gerar 4 e pouco da manhã no meu coração assim: você está em Fortaleza, sou eu que estou com ela em Cuiabá, sou eu que estou com ela no hospital lá, sou eu que providenciei o médico, sou eu que providenciei os remédios, sou eu que vou providenciar a fisioterapia, sou eu que vou providenciar a cura. Continua fazendo o que você está fazendo. Continua seguindo no que você está seguindo. Não tira os olhos disso. Chore se precisar chorar. Pergunte se precisar perguntar. Se eu achar necessário eu vou responder, senão a minha graça te basta. E essa noite eu falei: eu posso colocar o pastor Ítalo, eu posso colocar o missionário Dailton. E aí Deus falou comigo, falou: eu já te dei uma palavra, vai e faça. Sabe, esses momentos desafiadores da nossa vida, eles são estratégicos para nos fortalecer e nos levar a um outro nível.
Esses momentos de luto, às vezes momentos de desafios, às vezes momentos de tristeza, às vezes momentos onde nós não temos o controle de nada. Esses momentos são fundamentais para mostrar e apresentar para cada um de nós quem está no controle de tudo. Para saber se é a graça do Senhor que nos sustenta, é Deus que está cuidando de nós, é Deus que está zelando do seu avô, é Deus que está cuidando da sua avó, é Deus que está cuidando. Enquanto nós não podemos fazer, Ele está fazendo infinitamente mais. Ele está zelando e fazendo coisas que eu não posso fazer. Mas o que eu preciso fazer? Desanimar, me isolar, dar lugar ao cansaço, à sobrecarga, desistir? Não, prosseguir. Enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, Ele está cuidando das coisas da minha família. Enquanto eu estou fazendo o que eu posso fazer, Ele está fazendo o que eu não posso fazer. Enquanto eu estou operando no natural, Ele está fazendo o sobrenatural. E a minha pergunta é: aonde você está nesse processo? Vivendo os sonhos de Deus ou vivendo os seus sonhos? Vivendo o processo de ser lapidado e transformado pelo Espírito Santo, ou vivendo o seu cansaço e a sua sobrecarga? Vivendo a gratidão e a celebração por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, ou vivendo a murmuração de um desafio ou de uma dificuldade do tempo presente? Buscando respostas para encontrar motivação, ou entender que por ser alcançado pela graça já é motivação suficiente para uma vida inteira na presença dEle? Eu estou feliz de estar aqui nessa noite. Eu estou feliz de estar aqui com você. Eu estou muito mais feliz em saber que o mesmo Deus que está cuidando de nós está cuidando da minha mãezinha lá em Cuiabá, está cuidando do meu pai, está cuidando da minha família. Eu não posso parar, você não pode parar. Deus nos chamou para ir até o fim. A graça nos alcançou com o propósito de fazer a diferença aonde nós estamos plantados. Você pode ficar de pé? Você pode fechar os seus olhos, você pode colocar a mão no seu coração, você pode. Estou subindo.